Esperar a Fabiola entrar de novo. Vamos ver. A Fabiola entrou já. Vamos ver se agora. Será sobre planejamento estratégico e PDCA, viu? Quem perguntou? Pronto, Maria. Agora dá pra... Tá Tudo vendo? bom? A sua tela ainda tá Tá me preta vendo para mim. agora? Não, Ué, mas é que pra não mim tô tá vendo. aparecendo... Tá aparecendo tudo Pra, certo? Que pra mim estranho, gente. tá aparecendo a minha imagem aqui. Tá tudo. O Thiago tá falando que para ele aparece tudo congelado aqui. A minha tela e a sua. As duas? As duas, Thiago? Então, no computador congelou. Ó. Peraí. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui que eu posso. Será que ela tá no Wi-Fi lá? Estão perguntando. Eu Tô tô no perguntando se você Wi-Fi tá no aqui. Wi-Fi. Tá no Tô no Wi-Fi. Wi-Fi. Alguém já teve esse problema, gente? Alguém que tem. Que já fez alguma live, já passou por isso? Se puder mandar uma dica aí pra gente. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Pede para ela sair do Wi-Fi, gatinho. Sai, coloca 4G, ó. Estão dando uma dica aqui de colocar o 4G. Vê se dá certo agora, Fabiola. Fabiola? Não tem. Aí, apareceu para Ah, mim. apareceu. Esperar um Agora deu pouquinho certo porque aí? tem um delay. Para mim deu. Oi? Ah, então tá certo. Era Wi-Fi, então. Era Desconectei ele aqui. Wi-Fi? Era, Ah, entendi. provavelmente. Porque eu Ó, desconectei e voltou a funcionar. ótimo. Valeu aí para quem deu a dica, né? Foi É. uma pessoa que comentou aqui. Não, então tá ótimo. Tá todo mundo. Aí sim, eu acho que agora funcionou. Agora deu Boa certo? noite, então. Ah, agora tá tudo certo. Então, boa Agora deu. noite. Agora Certinho. sim, né, E Fabiola? áudio ok, certo? Para mim tá ok. Ah, então tá Então bom. vamos começar? Vamos. Ótimo. Vou me apresentar aqui porque eu não costumo aparecer muito aqui, né, no perfil da iRancho. Meu nome é Mariana Machado, eu sou sócia e diretora de marketing da iRancho, sou engenheira agrônoma e hoje eu vim para bater um papo muito especial, né, com a Fabiola Lino, que é doutora em zootecnia, e eu vou deixar que ela se apresente e conte um pouquinho mais sobre o que ela faz no universo da pecuária para vocês. Primeiro, então, gostaria de agradecer, né, o convite por estar aqui hoje conversando com vocês. Eu fico muito lisonjeada por isso, né? Várias pessoas aqui de peso na pecuária nacional que falaram antes de mim e que ainda vão falar, né? Então, realmente é uma honra estar aqui conversando com vocês, certo? Então, primeiramente, agradecer. Depois então, meu nome é Fabiola, também não estou aqui nessa modalidade da live, né? E assim, realmente um negócio bastante interessante que está em alta agora. Eu sou zootecnista formada pela PUC Goiás, tenho mestrado em ciência animal, doutorado em zootecnia. E atualmente eu estou como professora universitária num curso de medicina veterinária aqui em Goiânia e também estou como diretora estadual da Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, eu represento aqui o estado de Goiás pela Associação de Zootecnistas.
Também faço parte da ASEG, que é a Associação dos Zootecnistas aqui do estado de Goiás. Nós estamos em uma gestão que está assumindo agora, em 2020. Também faço parte do grupo FAEC Jovem Goiânia, aqui, vinculado ao sistema FAEC Senar, que estimula o empreendedorismo, né, a liderança aí entre os jovens. Acho que, no geral, é isso daí que é o que eu faço hoje. Além, não vamos esquecer, né, Fabiola, de grande colaboradora nossa na Rancho. Para quem não sabe, a Fabiola é autora de diversos textos que a gente publica, né, no nosso blog. E a Fabiola tem um dom porque a gente, né, Fabiola, a gente publica textos técnicos, né, sobre estação de monta, sobre, enfim, bezerro do cedo, vários assuntos, e a Fabiola tem esse dom de transmitir essas informações técnicas com a linguagem muito simples e acessível, né? Então virou aí uma parceria de sucesso, né, Fabiola? E fica o convite, né, para quem quiser ir lá no blog e ler os artigos da Fabiola, porque vale muito a pena, né? Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Também sou parceira. É lógico. Também sou parceira aí da Rancho, né? Então, com os conteúdos. Quem aí me conhece sabe que de vez em quando olha, gente, isso daqui novo e realmente acompanhe. Vamos lá, fazendo uma propaganda mesmo aqui. De jeitão, né? A gente tem que fazer. E, Fabiola, então entrando aqui, né, no tema gestão de fazenda, a gente escuta muitos pecuaristas culparem, né, fatores externos pelo fracasso, muitas vezes, na atividade pecuária, como clima, cotação da arroba do boi gordo, enfim. E a gente esquece, muitas vezes, do poder daquela máxima, né, que a gente até usou no título da live, que é da porteira para dentro, eu controlo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância, né, de voltar os olhos para o que acontece dentro da fazenda. Realmente é isso daí que acontece. A gente vê muita preocupação com fatores externos à produção, dentre eles o custo da arroba, né, valor na verdade, pela arroba que o produtor está comercializando, é um fator que, sim, ele é importante para a lucratividade da fazenda, porém ele só é um fator dentre vários outros que vão impactar no pecuarista ter lucro ou não na atividade. Isso, lá no resultado final dele. E quando a gente pensa nesses outros fatores que estão com lucro na atividade pecuária, a gente tem dois, né? Vamos colocar de forma bem ampla, a produtividade e o custo daquela arroba que ele produziu e da arroba que ele está comercializando. E se nós olharmos dessa forma ampla, todos esses dois fatores aí, tem outros que envolvem eles, são fatores que nós controlamos, certo? Então, quando a gente pensa no custo da arroba produzida e da arroba vendida, certo? Que a gente tem um pouco do mercado com relação aos insumos, reposição, nós temos inclusive um texto sobre isso, né? 2 textos. Tem. Mas, enfim, quando a gente fala no custo, a gente depende, de certa forma, do mercado, do valor que vai estar, então, esses insumos e o valor do animal, da reposição. Porém, eu posso muito bem fazer um planejamento, né? Fazer uma gestão de compras da fazenda para eu conseguir comprar os insumos e o animal, que, né, é um insumo também, se a gente for pensar dessa forma, para produzir carne, que eu consiga comprar isso daí em uma época favorável para que eu possa, então, pagar um valor que seria o adequado dentro lá da minha produção. Então, a gente pode controlar esse custo, né, da arroba, a gente consegue fazer isso daí. E quando eu penso em produtividade, está relacionado ao desempenho dos meus animais. Então, a usar genética de qualidade, a nutrição que eu vou aplicar lá na fazenda. Então, quanto maior a minha produtividade, eu consigo
produzir e entregar para o frigorífico, melhor vai ser o meu faturamento. Então, eu não fico dependente do valor que está sendo pago pela arroba. Por isso que é importante a gente olhar, pelo que nós colocamos no título, para dentro da fazenda. Fica muito preocupado com o externo, que ele é importante, sim, só que quando eu tenho tudo ajustado dentro da fazenda, o impacto desse fator externo é menor. É isso que precisamos entender. Que se acontecer algo ruim, é isso, se o valor pago pela arroba não tiver satisfatório, aí a gente fala o que é bom e o que é ruim. Depende. Para você, se você conhece seu custo de produção, um valor acima do seu custo de produção, ele é bom. Então não dá para a gente falar qual é esse valor aí adequado, porque ele é de acordo com o que você está fazendo. Então, realmente, olhar para dentro da produção é algo muito importante que vai afetar, né, significativamente o seu resultado financeiro da fazenda. E muitas pessoas esquecem dessa parte e ficam preocupadas somente com os fatores externos. Isso. Mas não vamos falar muito de fator externo, não, que a gente chega lá em PDCA daqui a pouquinho, né, Fabiola? E assim, nós não podemos falar de gestão sem falar na coleta de dados e de informação também, né, Fabiola? Então, a minha pergunta para você é: o que o pecuarista precisa ter em mãos para gerir melhor o seu negócio? Quando a gente pensa, então, toda essa parte aí de gestão, né, de planejamento, uma coisa muito importante é informação. Então, nós precisamos ter informação animais, né? Então, saber a quantidade, número e desempenho desses animais, áreas de pastagem, eu preciso saber do maquinário, a minha estrutura, a minha instalação, o que eu tenho disponível, saber também custo, né? Comentei o custo que eu tenho para produzir. Além disso, eu preciso ter informação do meu resultado atual. Então, ter os biotécnicos, dos índices que são importantes lá dentro da fazenda. Se a gente precisa de ter informação e uma informação de qualidade, porque não adianta nada eu querer fazer alguma coisa se eu não conheço o meu ambiente atual. Exato. E como que eu vou melhorar se eu não sei? Não pode falar. E aí tem 2 pontos, né? O dado e a informação. Não adianta também a pessoa ter os dados se ela não transforma aquilo em informação. E não adianta ter informação se ela não usa, né? Para tomar as decisões que ela precisa tomar dentro da fazenda, né? Exatamente. Então, eu preciso pegar esses dados aí, né, para converter em informações e tomar decisão. Porque realmente, se eu só ir lá e anotar o peso dos animais e eu não usar aquele peso para nada, também não tem significado. Agora, o pior é quando nem o peso a fazenda, né? Porque realmente aí a gente tem um problema maior do que a informação não ser utilizada, né? Nem ter, né, isso daí. Exatamente. E ainda nesse assunto introdutório aqui, né, antes de chegar em PDCA, queria que você falasse um pouco sobre capital humano, né? Porque a gente fala de gestão, fala de melhoramento genético, fala até de água limpa, né, para o boi beber, mas quem está por trás de tudo isso são pessoas. Então, comenta um pouco sobre o capital humano, né, na fazenda, na pecuária. Realmente, quando a gente fala muito em pecuária, simplesmente nutrição, que é um ponto que todos gostam, fala em genética, reprodução, e normalmente a gente esquece de quem está ali por trás, que são as pessoas. Nós não fazemos não pessoas para conduzir aquilo dali. E quando a gente pensa na gestão da fazenda, então o gestor, seja ele um técnico, alguém de formação técnica da área, ou mesmo o pecuarista, quando ele vai fazer a gestão, que ele mesmo vai fazer a gestão da fazenda dele,
É importante que ele conheça a sua equipe, os colaboradores, as pessoas que Uhum. estão ali com ele a todo tempo, porque a gente só vai conseguir que essas pessoas façam aquelas nossas recomendações quando elas estão bem, estão satisfeitas com o local em que elas estão. Então é muito Uhum. importante a gente estar sempre preocupado com as pessoas, não tratá-las como só alguém que vai estar ali para trabalhar para você. É uma pessoa que ela está colaborando para o resultado Exatamente. final. E pensando nisso, muito importante também a gente fazer capacitação, porque às vezes a gente Uhum. chega na fazenda e quer que o funcionário faça tal coisa, quer que ele execute alguma atividade e ele não sabe fazer aquilo dali. Se É. você quer que ele faça da forma correta, você precisa ensinar qual que é a forma correta de fazer. E as Uhum. pessoas às vezes esquecem disso daí também. E o fator colaborador lá na fazenda, ele pode sim fazer com que o índice não seja tão favorável, justamente por quê? Porque eu não treinei ele, na verdade nem é treinar, né? Que é legal a Capacitou, palavra, né? é capacitou, não Uhum. capacitei aquela pessoa para ela executar aquela atividade. Como que eu vou cobrar dela algo que sabe correta de executar? Então é muito importante a gente Uhum. pensar nisso daí. E também na Isso. participação ativa desses funcionários, dessas pessoas, desses colaboradores, seja com bonificações, estabelecer metas, né? Nós vamos falar Ah, aqui isso de é metas, importante. que é fundamental. E quando a gente pensa lá nas pessoas que estão ajudando a gente a produzir, também é muito Uhum. importante estabelecer metas, porque a partir do momento que eles alcançam essas metas, aí, óbvio, quando você alcança a meta, tem que ter algo para bonificar Ah, que pela é a meta, porque recompensa. senão a recompensa, o ser humano vive de senão não faz É, sentido é. ele te ajudar, né, a chegar a um bom resultado e depois não ter nada ali. Então, para ele, para nós, né, pessoas, a gente entende que o sacrifício ou Uhum. ter se empenhado para realizar aquela atividade. As pessoas, elas são fundamentais porque são elas que estão por trás de todo o nosso resultado que nós estamos produzindo diariamente. E se a gente não Ótimo. pensar nas pessoas, como que realmente a gente quer produzir Não, não dá. Não dá. genética, a E reprodução, pode falar, as pessoas, a gente tem que pensar nelas também. não, que o Carlão, gerente lá da Fazenda Pureza do Mato Grosso do Sul, concordou com você, mandou o joinha aqui. Só para contextualizar, ilustrar essa nossa conversa, né, sobre capital humano. Isso, exatamente. Maravilha, Fabiola. E agora entrando, né, no assunto que é o tema também da nossa live, PDCA, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é ciclo PDCA. Afinal de contas, o que é esse tal desse PDCA? Quando a gente fala esses nomes assim, né, todo mundo já corre. É igual quando na aula eu Aham, falo para os alunos assim, gente, tem conta. Você falou conta, parece que e então o ciclo PDCA, ele não é nada de outro mundo, ele é uma ferramenta muito não. simples, que é fácil de utilizar e que realmente a gente tem, na verdade, no campo, às vezes limita um pouco o uso dessas ferramentas, porque a gente fica pensando que são coisas usadas em empresas tradicionais, porque realmente o PDCA, Uhum, vou entrar nele aqui um pouquinho, ele é utilizado muito nas empresas convencionais. Só que nós temos que uhum. entender que a fazenda, ela é um empreendimento Ela é uma empresa. Agropecuário. Ela é uma Uhum, empresa, né? Então, a fazenda, ela precisa o quê? Ela precisa ser tratada como uma empresa. E aí, nesse uhum, sentido, a gente tem então que usar sim várias ferramentas para a gente poder planejar melhor as nossas atividades. Então, quando a gente fala no ciclo PDCA, uma ferramenta que eu vou utilizar
para fazer toda essa parte de estruturação de uma atividade lá na fazenda. Então, vai desde o planejamento, né, até a ação, a execução daquilo que eu planejei, o monitoramento, porque é um ponto fundamental. As pessoas, às vezes, até planejam o que querem fazer, executa e esquece de monitorar. De monitorar. Se você não monitorar, se você não ver se aquilo que você planejou realmente foi executado, você também cometeu um erro aí. Então, nós, às vezes, fazemos isso. Então, é uma avaliação constante, né, Fabíola? Uma avaliação constante. E como diz ciclo, é para fazer melhoria contínua. Então, a gente tem que dar voltas no ciclo, a gente tem que estar sempre seguindo esse roteiro para que a gente possa estar melhorando as atividades lá na fazenda. E lembrando também que não importa o quão redondo é o seu negócio, né? Tudo é passível de melhor, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser feito, né, de uma forma melhor. Então, o PDCA ele se aplica para qualquer tamanho, né, Fabíola, de propriedade também, para qualquer nível de tecnificação, né? Ele é muito democrático nesse sentido, né? É uma ferramenta que ela pode ser usada por qualquer um e ela é gratuita, o que é melhor. Então você não paga nada para utilizar. Você só precisa ter paciência para executar, para poder colocar a ferramenta em prática. E às vezes o que custa, né, no planejamento não é o dinheiro, é o tempo gasto para planejar. Tempo é dinheiro também. E a gente precisa deixar um pouquinho de tempo, sim, para poder organizar as coisas, porque na verdade é uma organização do que normalmente a gente faz lá na fazenda no dia a dia, só que a gente deixa as atividades às vezes muito soltas e não consegue ter certeza se elas foram feitas e quais os resultados. É ótimo. E a parte da meta, né? Estabelecer meta, pensar onde você quer chegar, né, com o seu negócio. Eu acho que isso é um ponto importante também, né, do PDCA. Isso. Quando a gente fala aqui do ciclo de utilizar essa ferramenta na fazenda, eu tenho que primeiro entender que eu tenho que conhecer a fazenda. Por isso que é importante o que a gente chama de diagnóstico, que é ter esses dados, essas informações que nós falamos aqui. Então, conhecer tudo o que acontece lá na fazenda. Entender quais são. Aí a gente tem outra ferramenta que pode ser incluída aqui, que é a análise SWOT, que também tem um nome muito estranho, né? O análise fofa, né? Que é de pontos. A fofa, que é pontos fortes, né? Oportunidades, os pontos fracos e as ameaças do meu negócio. E é uma avaliação que a gente também pode executar bem simples na fazenda. Quais são os meus pontos fortes? Então, eu tenho uma mão de obra capacitada, colaboradores capacitados que conseguem realizar aquelas atividades, eu tenho assistência técnica, eu tenho animais de qualidade genética ali superior. Agora, a fazenda pode ter pontos fracos, eu preciso identificar. Não tenho água de qualidade para fornecer para os animais, um tema que já foi também falado aqui. Uma gestão que não é muito eficiente, eu não tenho anotação, eu consigo registrar os dados da fazenda, pode ser um ponto fraco. E as oportunidades e as ameaças estão relacionadas ao meio externo. Aí a gente vem política, sanidade, clima, que é algo que interfere bastante para nós também, porque a gente produz sanitários, né, sanitários, isso. Então, realmente, o primeiro ponto é a gente entender a fazenda. Quando eu conheço tudo, que eu tenho essas informações, eu já consigo começar a pensar em usar essas ferramentas, né, em melhorar ali a minha produção. E aí entra nas metas que você falou. Se eu não sei onde eu quero ir, onde eu quero chegar, como que eu vou chegar até lá, certo? Então a gente precisa realmente um objetivo ali com a produção, e as metas, elas nada mais são do que degraus para a gente alcançar o nosso objetivo. E aí essas metas são
Mas cada fazenda vai determinar a sua meta de acordo com a produção, com o que você quer fazer. E o que é importante? A gente pensar que a meta, ela precisa ser mensurável. É um ponto, é só a gente pegar o nome certinho, meta, e a gente já estabeleceu o que cada letra significa. Ela precisa ser mensurável. Não tem como eu colocar uma meta e isso é algo que eu não consigo medir. Porque como que você eu não vou consegue comprovar? medir. Isso, tem Exato. aquela frase clichê, né? Se eu não consigo medir, não tem como eu gerenciar. Todo mundo usa essa frase. E realmente, se a gente não medir, né? Se a gente não tem se a meta não é mensurável, não é algo que eu posso medir, como que eu vou comprovar que ela Que funcionou. foi realizada, né? Uhum. Ela precisa ser alcançada. Uma meta que a gente não vai conseguir cumprir nunca. Então, não dá para, por exemplo, eu tenho lá uma taxa de prenhez de 70% e eu quero chegar a 85%, eu vou aumentar 15% lá na minha próxima estação de monta, se eu não tenho muito bem ajustado lá na fazenda ainda, nutrição, manejo, e aí eu quero do nada aumentar um valor desse. Então, eu preciso ter o pé no chão na hora de determinar a minha meta. Tem que colocar algo que eu vou realmente conseguir alcançar. E ela tem que ser específica, né? A gente algo que ser igual que eu falei, taxa de prenhez, taxa de desmame na fazenda. Aumentar a taxa de prenhez Aumentar a de taxa de 78% prenhez. para 5%. Então aumentar 2%, 5% a minha taxa de prenhez. Eu quero aumentar o ganho de peso, então, dos bezerros lá na fazenda, ou aumentar o peso à desmama. Então eu quero aumentar 10 quilos de peso à desmama desses animais. Aí entra um outro fator, que a meta precisa ter tempo, certo? Eu preciso colocar o que vai ser, né, específico, que eu vou conseguir alcançar, mas data para realizar. Porque se a gente não colocar data, a gente não faz, certo? Não chega, Tem né? que ter data. Não adianta aumentar a taxa de prenhez em 15% sem colocar a data, Tem né? que colocar a data. Um ano, por exemplo. Senão em 10, passa 10 anos e ainda está valendo, né? E ainda está valendo, exatamente. Então eu tenho que colocar a data para quando eu vou realizar aquilo dali. Então, realmente, quando a gente pensa na meta, é isso. E essa questão da data também, e de colocar uma meta muito difícil de atingir, se você colocar algo muito difícil, você desanima, né? Então você logo abandona aquilo. Porque se eu coloquei algo que não vou conseguir alcançar, desmotiva. A verdade é essa. E desmotiva também a equipe, né, que está ali com você. Realmente determinar metas é algo muito específico da propriedade e precisa ser pensado com muito carinho, essa é a verdade, para você determinar metas que vão realmente te ajudar a alcançar o seu objetivo lá na fazenda. Ótimo. E Fabiola, se você quiser compartilhar a tela do computador com a gente, tá? Fica à vontade também. Eu sei que você tinha preparado um material, né? Eu fiz um negócio aqui, uma apresentação, igual o professor Renato fez numa live de vocês, eu vou copiar, porque eu quero. Ótimo, porque ajuda muito a ilustrar isso que a gente está falando, né? Isso, é importante porque pode a ficar gente meio abstrato. É importante a gente mostrar, eu fiz uma aplicação do ciclo, né? Porque a gente está falando de partes dele. Vou mostrar aqui para você como é o ciclo inteiro para vocês terem ideia. Peraí. Deixa eu virar a câmera aqui. Dá para ver certinho? Aí dá para ver melhor, tá mais centralizado. Aí, tá ótimo. Aí, eu vou falando aqui, eu vou virando de acordo com o que eu precisar. Então, aqui a gente tem o ciclo, né? Como eu falei. Então, o que é o ciclo? Eu tenho o primeiro ponto aqui, que é o do planejar, executar, verificar e agir. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas lá na fazenda.
Gente, é um negócio que a gente já faz todo dia. A gente já tem gente que não planeja, óbvio, né? Mas assim, tá executando atividades lá na fazenda, eu só preciso organizar isso de uma forma que vai facilitar a minha vida. É bem isso quando a gente fala aqui do ciclo. O P do plano Uhum. que tem lá, olha o que que nós E falamos muitas já, de vezes, identificar problemas. Pode falar, Mari. não, e muitas vezes, só de organizar, né, como você falou, de colocar na tela de um computador ou num papel que Uhum. seja, visualizar isso dá muito mais clareza, né, Fabiola? Tá? Fica muito mais fácil de você saber Uhum. aonde, o que está faltando fazer. E aí já é uma outra dica que pode ser utilizado na fazenda, é colocar o cronograma. Aqui a gente vai falar do plano de ação, que é importante ter data. Eu posso colocar Uhum. lá na fazenda, montar um cronograma na parede com calendário, com as datas, para os colaboradores saberem quando que eles vão realizar aquela atividade, Para todo né? mundo ver, né? Para todo mundo ver. Aham. Então, quando você coloca isso em algum lugar escrito, a gente tem mais Uhum. noção do que fazer. Eu gosto de anotar tudo, então eu E os anoto no resultados computador, no positivos papel, também, tudo. né, Fabiola? E isso Deixar os também. resultados positivos da fazenda à mostra dos colaboradores é uma excelente forma de encorajar a continuar fazendo um bom trabalho. Isso, exatamente. Os resultados, né? Quando conseguir alcançar as metas que foram Uhum. propostas, deixar isso bem evidente. Então, aqui no P Uhum. do planejar, nós já falamos, né, bastante. Eu preciso identificar lá na fazenda, pelo primeiro conhecer a fazenda, para identificar quais os problemas que eu tenho lá, as causas, né, desses problemas. Eu vou definir quais as metas. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês poderem ver. Vou só falar um geral aqui do ciclo e a gente vai para o Tá, exemplo. tá E ótimo. aí ela o que é um plano de ação, que também é uma outra ferramenta que eu posso utilizar, que é bastante utilizada na gestão de empresas tradicionais e que a gente pode aplicar muito Uhum. bem aqui na fazenda, que vai orientar no nosso dia a dia. Então, não só para o gestor, também para os funcionários, né? E aí a gente vai para o Uhum. executar, onde entra capacitar pessoas, aí executar o plano de ação que nós determinamos e coletar as informações. Então, saber realmente, né, pegar os dados ali, se eu estou falando de ganho de peso, se eu estou falando de taxa de prenhez, então pegar, coletar esses dados que são importantes para a gente conseguir avaliar se o que eu planejei foi o Uhum. correto. E aí a gente vai verificar ou checar que é comparar metas que eu estabeleci com os meus resultados. E agora sim Isso. eu sei o que realmente aconteceu. Olha, eu consegui cumprir a meta? Sim, eu não consegui cumprir a meta. Então a gente vai ter que melhorar. E aí a gente passa para o Uhum. próximo passo, que é justamente corrigir ou padronizar aquilo que foi bom. E aí a gente Uhum. inicia o ciclo. Só voltar aqui. Então, é muito Tá. importante a gente entender que esse ciclo ele é utilizado para fazer uma melhoria contínua lá na fazenda. Uhum. Ele pensa, nossa, que negócio complicado, como que eu vou aplicar isso daí? Mas na verdade ele é bem simples, simples assim. Eu preciso parar e organizar as minhas atividades. E ele está acessível para todos, certo? Uhum. Uhum. Realmente a gente orientar. E aí ter a informação, né, ter os dados lá da fazenda atual, saber onde eu quero Tá chegar, falhando um definir meus pouquinho. objetivos e metas. Falhou agora? Uhum. Cortou aí? Deu uma Deixa eu ver cortada. agora. Então, Tá um pouco pixelada, sabe, a imagem. voltou? Aqui para mim tá normal. Tá normal? Pode continuar, Fabiola. Então tá bom. Vou mostrar um exemplo aqui, que Tá aí bom. fica fácil de todo mundo entender. Eu vou passando aqui para ver. Nossa, eu não consigo ver aqui Deixa eu chegar mais perto. a tela do computador. Não, é porque a internet não tá muito boa, Fabiola.
Ah, tá embaçado, então? Tá, parece tudo embaçado. Você consegue falar pra gente os Consigo, exemplos? tranquilo. Vou falar aqui Tá, para vocês. Deixa eu voltar tá. aqui O para mim. áudio tá bom. O áudio tá bom? Tá Então, ótimo. é assim. Quando eu pego, vou montar o meu PDCA. Então, eu Uhum. avaliei lá na fazenda, eu determinei aqui qual o meu problema que eu quero resolver aqui com essa primeira volta no ciclo que eu vou fazer. O que eu coloquei ali para vocês no exemplo que não dá para ver, né? É porque o meu problema de peso dos animais, dos bezerros, durante o período da recria na estação seca do ano, que nós sabemos que Uhum. é um período complicado na pecuária e que a nossa recria ela precisa ser encurtada e um dos fatores, né, que afetam aí esse ciclo, que faz ele ficar mais longo do que o que deveria, é justamente porque eu tenho a estacionalidade de produção de forragem, eu tenho uma época do ano em que eu tenho uma forragem de baixa qualidade, de baixa disponibilidade Uhum. e que muita gente, mesmo sabendo acontece, não procura formas de corrigir. Então eu preciso pensar Uhum. no que eu vou fazer nesse período. Então eu pensei que lá na fazenda, na minha fazenda de recria, a perca de peso, né, dos animais nesse período da seca é algo que eu quero corrigir. Então eu vou fazer aqui, então eu determinei, esse é o meu problema lá no momento. E Uhum. aí a gente sabe que tem vários outros, mas eu vou usar esse aqui como exemplo para a gente poder fazer o ciclo. E aí, então, qual que é a causa? Baixa disponibilidade, qualidade de forragem, e eu Uhum. preciso corrigir isso. Qual o método que eu vou utilizar? Então, o que que eu vou fazer para poder corrigir isso lá na fazenda? Aqui eu determinei que eu quero fazer uma recria intensiva ou confinada, o que o pessoal chama de sequestro, certo? Então, Uhum. eu determinei que é isso que eu vou fazer. Então, eu coloquei lá como meta que eu vou fazer lá a recria confinada e eu quero que os meus animais ganhem 3 arrobas durante esse período. Que, ó, se eu Uhum. tô pensando, se eu tenho um animal então com a genética ali boa, eu vou fazer uma nutrição, aí vai entrar o planejamento do nutricionista, né, do técnico que tá lá, que Claro, vai claro. montar aqui, né, estabelecer certinho a alimentação desses animais para que essa meta possa Uhum. ser alcançada também. É sempre importante a gente pensar que eu tenho que ter essas pessoas lá na fazenda, então a minha Profissionais assistência técnica, capacitados, né? profissionais capacitados para fazer isso daí. Então, determinei que eu quero que os meus animais ganhem 3 arrobas durante a recria intensiva que eu vou fazer lá na fazenda. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Montar um plano de ação. Aí entra o que eu falei, que é uma ferramenta muito importante aqui para a gente utilizar. E aí, no plano de ação, eu preciso pensar o que eu quero. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu vou montar, pesar os animais, os bezerros, para montar os lotes para iniciar a recria. Eu preciso pensar onde eu vou fazer isso. Colocar lá no curral, onde eu vou pesar os animais e eu vou separar os lotes. Quando que eu vou fazer? Vou colocar a data de quando isso vai ser realizado, o período que isso vai ser realizado. Quem vai fazer? É importante a gente colocar nomes aqui, porque eu É, preciso ter um responsável. Eu sei que é a minha é. equipe, que é um conjunto de pessoas, mas quem é o responsável por aquela Mas equipe? tem Quando que você nomear, né, coloca, Fabíola? tem Tem que que saber quem nomear. cobrar, quem é responsável por qual Isso. atividade. É. Isso, quando eu coloco nomes, é muito mais fácil para a gente poder fazer isso, cobrar e garantir que vai ser Uhum, executado, porque alguém é uhum, responsável pela equipe ali naquele momento. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou detalhar como que isso será feito e quanto que isso vai me custar. Aí, né, lógico, eu não posso pensar em fazer isso sem saber o custo que eu vou ter. Então, é algo que é. no planejamento eu já preciso fazer, já preciso colocar qual o custo que eu terei com qual vai ser o custo daquela minha arroba que vai ser Aham, produzida durante esse aham. período. Então, eu quero colocar 3 arrobas, mas quanto vai me custar essa Quanto vai arroba custar? que eu estou colocando, né? É importante a Uhum, gente ter essa informação sim. Então, no sim. planejamento, não é só a parte é, é,
como é que fala, gente, de desempenho. Uhum. O exemplo que eu estava comentando, então seria, por exemplo, o valor que eu estava pagando para os colaboradores que vão fazer a pesagem. Mas aí eu lembrei do quanto da arroba, porque estão escrevendo aí, falando de será que vai fechar a conta, né? Aí eu fui no quanto do dinheiro aqui, Aham. pensando nisso. Então, realmente, não dá para planejar só pensando no desempenho, porque não adianta eu ter uma fazenda com índices técnicos excelentes se eu não tenho uma rentabilidade compatível com aquele índice. Então, eu preciso Exato. o quê? Que um custo adequado. É aliar preço e qualidade, né? Sempre. Então, mesmo na compra de insumos, na compra dos animais e também na hora de produzir. A gente tem que cuidado com o negócio do barato, porque às vezes a gente fica muito apegado no eu quero fazer uma arroba barata, mas eu quero fazer, né? Mas e aí, será que esse barato ele realmente vai sair e ele vai sair caro lá no final? Porque se eu não tiver uma isso aí pode ser ruim. Então, tome muito cuidado na hora de definir, porque justamente, às vezes eu vou investir um pouco mais nessa estratégia que eu estou utilizando, mas lá no final ela vai ser recompensada. Certo? Então, pensando só no P do planejamento, eu já falei um monte de coisas que nós temos que fazer, né? Que nós precisamos aplicar. Várias. Fabiola, só abrir um parêntese, já que o Júnior falou, né, do Beef Stats na hora de, enfim, para quem não sabe, o Beef Stats é um produto, né, da Rancho, ele é conhecido como a calculadora do pecuarista. Então, quem tiver curioso aí acessa beefstats.com.br, que não vai se arrepender não, né, Fabiola? Cadê a Fabiola? Eu tô aqui, é porque travou. Eu gosto muito, né, do Beef Stats, A Fabiola é fã do Beef Stats. Eu sou fã, eu sou usuária do Beef Stats. Porque a gente consegue um planejamento muito bom, eu consigo entender justamente produzida, da minha arroba vendida e qual o lucro que eu terei com a venda dos meus animais antes mesmo de comprar os animais, de comprar os animais. Planejamento antes. Então, eu estou aqui no computador, se vai ser daqui um mês, a gente pode montar agora, ver qual com base nos valores do que você vai pagar e você faz esse planejamento. Então, realmente é uma ferramenta aí que a gente também pode utilizar e que dá... Quem não conhece está perdendo, né? Quem não conhece está perdendo, exatamente. Mas vamos lá, aí, então. Planejou? Continuando. Planejei o que eu preciso fazer agora? Executar, certo? Então, a gente vai para a execução daquele meu planejamento. E aí eu tenho a parte de capacitação da equipe, que é importante a gente ter uma equipe que vai conseguir fazer fornecer lá o almoço que eu vou estar a comida que eu vou estar colocando para os animais, enfim, que vai me ajudar nesse manejo diário. E aí eu vou então fazer a minha recria intensiva, lembrando que, gente, quando eu vou planejar, eu preciso estar atento a quando isso vai ser executado. Quando a gente fala aqui falando da recria intensiva, eu preciso de volumoso. Quando que esse volumoso ele vai ser produzido? Então, 6 meses antes, né? Lá na estação anterior. Então, a gente precisa planejar isso com antecedência. Eu não vou produzir volumoso na fazenda. Se eu for comprar, de qualquer forma, esse planejamento precisa ser feito com antecedência, até para a gente conseguir melhores valores. Se eu for negociar ali os insumos que eu preciso adquirir, eu preciso coletar informação. Qual que é a informação que eu tenho aqui da recria? Eu preciso da informação de peso, né, de ganho de peso dos animais, para saber se realmente eu consegui alcançar aquela minha meta estabelecida lá de 3 arrobas que eu queria ganhar nesse período. E aí a gente vai para o próximo passo, que é justamente o que? Eu peguei a informação lá dos dados que eu tive dos animais e eu vou comparar isso com a minha meta que foi estabelecida. Opa, deu certo, ótimo, então fechou tudo. Não deu certo? Agora eu preciso encontrar a falha
corrigir. E aí já pensar que eu fiz uma etapa da minha recria e agora eu preciso ir para a próxima etapa. Então não façam o ciclo só uma vez, é preciso que ele seja contínuo. Então agora eu vou utilizar ele para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? É a estação das águas, que vem logo em sequência, que eu vou tirar os animais dessa recria intensiva e vou voltar eles para o pasto. E aí eu venho com um novo planejamento do que vai acontecer com eles, e aí eu consigo fazer uma recria curta, né, encurtar o ciclo e ter um resultado melhor lá na fazenda. E esse resultado vai impactar lá no final no custo da minha arroba produzida, vai impactar na quantidade de arrobas que eu vou entregar, e aí provavelmente o meu resultado também será melhor do que quem deixou os animais no período seco do ano, sem suplementação, ou talvez com uma suplementação, mas que não era adequada, para que os animais possam continuar em crescimento. Então é isso daí que é, resumindo, a nossa aplicação aqui do ciclo PDCA lá na fazenda. Ótimo, ótimo. E vamos para as perguntas, então, Fabíola? Já está quase no finalzinho aqui da nossa live. Deixa eu ver quantas... Nossa, já está quase acabando mesmo. Tá, passa rápido, né? Passou. Vamos lá, então. O Edson quer saber quantos giros do PDCA, antes de padronizar, eu posso considerar um mau planejamento ou uma má execução. Cortou um pouquinho, Mari. Tá, quantos ciclos do PDCA ele pode fazer? Quantos giros do PDCA, antes de padronizar, eu posso considerar um mau planejamento ou uma má execução? Existe uma regra de X ciclos é sucesso e mais que isso é fracasso? Não conheço, não acredito que tenha uma regra para quantidades, porque a padronização ela vai ser feita justamente se você conseguiu atingir, executar como foi planejado e atingir aquela sua meta. Se você executou da forma correta, aquilo dali pode ser padronizado. Não tem giros para você falar que esses daí vão ser suficientes ou são os necessários para que você possa padronizar. Mas tem como, sim, ele falou aí de você errar e fazer uma má execução, e é no sentido de eu planejei, aí se eu planejei e eu executei de uma forma incorreta, eu mudei alguma coisa do planejado. Isso, então, nesse sentido cabe a reflexão, né, Fabíola? Se você está precisando, você fez um ciclo, fez 2 e não está chegando na sua meta, eu acho que cabe uma reflexão sobre o PDCA que você montou, né? Sobre a meta ou algum procedimento, né, na execução que não está adequado, algum protocolo que também não está bom. Acho que cabe sempre uma autoanálise do ciclo. Isso, exatamente. Então, nesse período que a gente vai o agir lá do corrigir, se você precisa fazer vários planos de ações, porque o que é o corrigir? É eu refazer meu plano de ação para poder executar de novo e ter ter um resultado correto dessa vez. Então, eu tenho que avaliar que se eu realmente estou precisando refazer muito meu plano de ação, eu tenho alguma falha no executar ali. E aí eu tenho que entender, manejo, às vezes alguma coisa... Né? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo alcançar aquilo que foi planejado. Então, a gente normalmente erra no ciclo. Às vezes eu até consigo planejar alguma coisa, às vezes eu erro no executar. Ou executo sem o planejamento correto. Também é onde a gente pode ter uma falha muito grande. É uma atividade que eu já faço no dia a dia. Então eu já sei como é que eu vou partir direto para executar e eu esqueço de fazer o planejamento correto. Ou às vezes você estabelecer metas que realmente você não vai conseguir cumprir elas lá na fazenda. E aí não vai bater se você não tem o que é necessário para poder cumprir, estabelecer aquela meta. É isso que vai acontecer. Maravilha, maravilha.
E também na hora de fazer esse diagnóstico, assim, na hora de conhecer as características, né, da fazenda, Uhum. a análise SWOT, ela também tem que ser muito bem feita, né? O pecuarista ele tem que gastar um certo tempo para fazer essa análise SWOT, realmente pensar quais são as forças, as oportunidades, as Uhum. fraquezas, as ameaças, mas principalmente a questão da força e da fraqueza, que são as características internas da Interno. fazenda, né, Isso, Fabiola? isso. É muito importante esse ponto mesmo, Uhum, dele avaliar uhum. principalmente as características internas. Por quê? Às vezes o pessoal fica esperando muito desempenho, pensa em ganhos de pesos aí que não são atingidos quando eu não tenho um animal bom, de uma boa genética, para poder ou eu não tenho uma nutrição adequada. E aí, às Uhum. vezes são falhas que eu tenho lá dentro da fazenda, como que eu vou atingir aquela meta que eu estabeleci lá? Então, realmente, a gente precisa avaliar. E aí é o que escreveram aí, rever as metas também. É um Isso. ponto que a gente pode chegar quando eu tenho esses erros. Maravilha, Fabiola. Então, por hoje foi isso. Eu queria muito agradecer. Ao vivo é assim, né? A gente gagueja, não tem como cortar. Mas eu Aqui não tem queria como não. muito agradecer, não, a sua participação, a sua colaboração sempre com a gente, a paciência, né, para nos ensinar, para nos ajudar. Então, muito obrigada. Quer deixar um recadinho final aí para o pessoal? Eu é que agradeço novamente o convite por estar aqui hoje com vocês. Como eu disse, realmente eu fiquei muito feliz porque é uma honra falar junto com tanta gente que é importante aí para a pecuária nacional, que tem um trabalho grandioso que eu acompanho. Eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Então, realmente, contem comigo, já parceira da Rancho, né? Sou usuária e aprovo. E é isso daí. Então, obrigada a todos. E agradecer todo mundo, né, que acompanhou a nossa É, live também. E as lembrar, fazer um pessoas que estão convite, né, aqui para a nossa próxima participando. live, que acontece quinta-feira agora, dia 4 de junho, que será com Pedro Parente. Pedro, que, para quem não conhece, é um grande gestor de crises do Brasil, ele que já foi ministro-chefe da Casa Civil no governo do Fernando Henrique, foi presidente da Petrobras, a gagueira, no governo do Michel Temer, e hoje ele é presidente do conselho da BRF. Então, vai tratar sobre cenários macro e microeconômicos aqui com a gente. Então, quem puder, não percam também. Tá, é. É isso, Fabiola? Exatamente, não perco. É isso daí. Então já teve muita gente boa e ainda tem, né? Muita gente de peso para poder falar aí nas lives. Não percam. Exatamente. Vamos, bora jantar, comer um bife, fomentar a pecuária? Vamos, tem que fazer o desafio da carne, né? O pessoal que fez o desafio Desafio do da leite, carne. tem que Isso, fazer tem o o desafio desafio do da leite. carne. Comeu a Bora. parecida Lança aí, comendo. Fabiola, a hashtag. É o desafio da carne. Vou desafiar o Thiago aí para ele fazer o primeiro desafio da Ele tá carne. aqui, ó. Ele tá Thiago, escutando levanta a aí? cabecinha aí. Aí, ó. Viu? Você foi desafiado para fazer o desafio da carne, da É, Fabiola. É hoje. vamos ver se ele vai fazer o desafio da carne. Tá ótimo, então. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, tchau.